bem, mas não foi possível. Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 9, deixa sua Bíblia aí, o pessoal da projeção, Atos capítulo 9, NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Atos capítulo 9. Estamos aí no mês, trabalhando aí o tema da convenção, né? Se puder projetar para mim, aqui ó, já está aqui atrás, vivamos o verdadeiro amor, amém? Vamos falar todos juntos? Vivamos o verdadeiro amor. A divisa: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, verso 35. Nós temos trabalhado esse tema, que é o tema da convenção. Vamos trabalhar aí o mês de janeiro, o mês de fevereiro. O mês de janeiro já acabou, né, amados? Acaba hoje, dia 31. Vamos dar continuidade aí. Muito embora a nossa mensagem seja em Atos capítulo 9, nós vamos estar falando de amor. Amém? Atos capítulo 9 trata de uma coisa tremenda, trata de uma das histórias assim, uma das narrativas mais importantes da Bíblia. Trata da conversão de Saulo. Naquela ocasião ainda era chamado Saulo, ainda não era chamado de Paulo, ele estava ainda com seu nome aí, Saulo. E eu não vou ler a partir do 1, quero que você entenda. Na verdade a gente vai começar a ler a partir do verso 10, mas eu quero que você entenda o conjunto dessa narrativa. Saulo era um homem zeloso, um homem que estava cuidando do zelo do judaísmo da época, preocupado em cultivar as práticas judaizantes da época. Saulo tinha acabado de presenciar um martírio. No capítulo anterior, ele presenciou esse martírio, e ele agora consegue cartas e leva essas cartas de Jerusalém para Damasco. Essas cartas dadas pelo sumo sacerdote autorizavam ele a prender qualquer um que estivesse professando o caminho. Naquela ocasião ainda não se falava cristianismo, não se chamava de cristãos, falava-se os do caminho. Se ele pegasse alguém dos do caminho, ou seja, algum seguidor de Jesus Cristo, ele tinha autorização para levar preso essa pessoa. E Saulo sai dali de Jerusalém e começa a ir ali para Damasco, com o objetivo certo de prender muita gente. Era essa a ideia dele. E aí você deve ficar assim bronqueado com ele, né? Poxa, para que ele estava fazendo isso? Esse era o zelo judaizante da época. Isso era o que ele tinha como verdade dele na época. Ele estava fazendo algo que para ele era muito correto. Ele estava dentro de uma prática de zelo pelo cuidado das práticas judaicas, que não se afastassem da Torá, da leitura, da lei, da prática da lei. Quem eram agora esses do caminho? Esses tais do caminho, gente que seguiu Jesus, que para ele, na ocasião, havia morrido. Só havia a história de que ele havia ressuscitado, mas para Saulo havia morrido. E aí, a caminho de Damasco, quando ele está próximo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia narra que uma luz muito forte, e pergunta a ele: por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: Senhor, quem és? E aí: sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Diz que os homens que estavam com ele só ouviu a voz, não viu nada. E Saulo ali fica cego, é conduzido para a casa de Judas, e ali ele fica 3 dias sem comer, sem beber e cego, aguardando alguma coisa. E aí, isso foi só para ambientar os irmãos, e eu quero tratar essa noite sobre atos de um discipulado eficaz.
Esse texto que a gente vai começar a ler a partir do 10 vai trazer para nós uma série de coisas, uma série de atos que precisamos ter junto àqueles que são recém-nascidos. Se eu fosse falar o tema completo, o título completo da mensagem seria Atos de um Discipulado Eficaz, cuidando de recém-nascidos. A questão é que quando a gente olha para Paulo, para a obra emblemática de Paulo, a maior parte do Novo Testamento escrita por ele, um homem que antes mesmo dos evangelhos, pastor, os escritos dele já eram aceitos como escritos verdadeiros e forte candidatos ao cânon bíblico. Então é um homem que, se nós formos falar aqui da obra dele, das viagens missionárias, a gente vai ficar aqui a noite inteira, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar dos discípulos que cuidaram do Saulo recém-nascido. Porque muito embora a gente só enxergue Paulo como esse homem emblemático, esse missionário, esse apóstolo, né, que veio para os gentios, que foi um homem tremendo, a gente às vezes esquece que em algum momento ele foi recém-nascido, que em algum momento ele nasceu de novo, que em algum momento ele foi um bebê espiritual, que em algum momento ele precisou de cuidados. E o pior, a gente esquece de ler a narrativa e ver que cuidaram dele, com todo o cuidado que um recém-nascido merece. E eu estou lendo um livro, quem me acompanha aí na rede social sabe que eu até postei esse livro lá, do Dr. William Moore, um livro da Junta de Missões, que fala sobre discipulado. Muito embora ele tenha uma concepção um pouco diferente da concepção que nós temos hoje de relacionamento discipulador, ele traz uma ilustração, e eu confesso aqui que eu não curto muito esse tipo de ilustração que acaba dessa maneira, mas ela encaixa exatamente com essa mensagem. Quando Deus colocou no meu coração esse texto aqui, eu falei, essa ilustração do Dr. Moore cabe aqui. E ele conta no livro dele que um casal queria ter filhos, e passaram 3 ou 4 anos tentando ter filhos, e não tinha jeito, ela não engravidava, e depois eles trocaram de médico, e rapidamente ela engravidou. Ela teve uma gestação de 9 meses ali, todo um cuidado, irmã Neuzi, naquela gestação, porque era, né, a chance que estava ali de, né, nascer o bebê, a criança nasceu, e ali eles viram que, olha, nasceu. E ela estava estressada, meu pastor, e falou, vamos viajar, eu preciso viajar, eu estou cansada, estou estressada. Aí o marido consentiu, vamos viajar. E eles providenciaram tudo, os passaportes, pastor André, pegaram tudo, providenciaram tudo, as malas, tudo, o guia, qual era o roteiro que eles iam fazer. E ali eles compraram uma série de coisas, irmã Neuza, e botou ali fraldas na mesa para o bebê, comida, mamadeira, tudo ali, tudo, prepararam tudo, e colocaram o bebê sobre a mesa, oraram, saíram, foram viajar. O bebê ficou na mesa. Quando eles voltaram depois de algumas semanas, eles não encontraram o bebê vivo. E aí choraram, se entristeceram. O marido falou, poxa, tanto tempo, tanto trabalho, anos tentando. A esposa falou, poxa, tanto esforço por nada. O bebê havia falecido. Mas por que esse bebê faleceu? No próprio livro do Dr. Moore fala, por que esse bebê faleceu? E ele fala, essa história parece esquisita, por isso que eu não gosto de contar essas ilustrações, mas isso é para nos chocar mesmo. O bebê faleceu porque ele precisava de cuidados. O bebê não sabia sozinho pegar a fralda e trocar. Ele não sabia pegar a comida que deixaram na mesa, pastor, e comer. Ele não ia saber se cuidar. E às vezes nós achamos que os nossos bebês, os nossos recém-nascidos, aquelas pessoas que entram de porta dentro no nosso PGM, de repente ela nem levantou a mão para Jesus ainda, mas ela já é um recém-nascido. Se você for olhar direitinho, o relacionamento discipulador não começa depois que a pessoa levanta a mão para o Senhor Jesus. Começa no primeiro dia que você conheceu a pessoa, porque é um relacionamento discipulador. Uma relação, ela começa quando você conhece a pessoa. E às vezes nós não cuidamos dos nossos bebês, dos nossos recém-nascidos. E deixamos os nossos recém-nascidos desamparados. Oramos por eles, preparamos tudo, colocamos tudo. Pegamos, André, damos uma Bíblia para ele,
estudo bíblico, dizemos para ele: olha, a escola bíblica dominical domingo às 8h45, a gente acha que sozinho ele vai conseguir, mas assim como o bebê desse casal da ilustração não conseguiu sobreviver, muitos são os recém-nascidos na igreja que não conseguem sobreviver. E se a gente for olhar para o cuidado que Saulo recebeu, a gente vai ter algumas lições que são tremendas. Vamos começar a partir do verso 10, que diz assim: olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Primeiro ato que um discípulo eficaz precisa: ouvir a voz do Senhor. A primeira atitude que um discípulo eficaz precisa, pastor Joel: ouvir a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou com Ananias. Ananias, ele: eis-me aqui, Senhor. Imediatamente, pastor, ele não pestanejou, ele respondeu logo. E é ouvir e responder, porque tem gente que ouve, né, pastor? Tem gente que ouve, né? Tem gente que ouve, mas o Senhor fala: Alexandro, eu acho que é Deus. Não, a gente precisa responder: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ananias respondeu de imediato: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus tem procurado discípulos que respondam o seu chamado. O primeiro ato que a gente precisa desenvolver, a primeira prática que a gente precisa desenvolver como discípulo, como líder de PGM, como alguém que está frequentando o PGM, como alguém que está inserido no PGM, a primeira coisa que você precisa desenvolver é essa capacidade auditiva, ouvir a voz de Deus e responder a Ele, falar: eis-me aqui, Senhor, porque geralmente o Senhor vai nos pedir alguma coisa específica, algo especial para ser feito na vida de algum recém-nascido. A primeira atitude que nós precisamos desenvolver é essa. Assim foram com os homens no decorrer do Antigo Testamento. Em Gênesis 22:1, não precisa colocar, a projeção não precisa colocar, Deus chamou Abraão e ele respondeu. Gênesis 46:2, Jacó, e ele respondeu. Êxodo 3:4, Moisés se aproxima da sarça, Deus chama e ele responde. Samuel, na casa de Eli, 1 Samuel 3:10, Samuel, olha, quando tu ouvires de novo, vai lá e responda: eis-me aqui, Senhor. E Samuel respondeu. Isaías, triste, entra ali no templo, sem saber, poxa, morreu o rei, que era um dos seus apoios ali, e ele, eu vi o Senhor alto e sublime, e Deus fala assim: olha, há um chamado para Isaías naquele momento, e ele fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos fazer como esses homens, assim que ouvimos o chamado, responder. Tem gente que está ouvindo o chamado, pastor André. Tem gente que ouve o chamado, pastor. Abre um PGM na sua casa. A pessoa fica: será que é? Não. Será? Eu acho que essa voz é minha, é da minha cabeça essa voz. Aí pronto. Ela escuta tudo, menos a voz do Senhor. Cuidado, amado. Cuidado, porque às vezes a gente está ouvindo a voz do Senhor, mas está ignorando essa voz. Não ouvimos a voz, preferimos não ouvir, porque essa voz vai nos pedir alguma coisa. Ouça a voz do Senhor. Primeiro ato de um discípulo eficaz: ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, amém? Vamos ao 11, diz assim: então o Senhor lhe disse, Deus falando com Ananias, presta atenção, gente. Levante-se, vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias. Já tinha nome o discípulo que ia lá, amado. Presta atenção nisso, já tinha nome, chamado Ananias. E impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome.
Amado, presta atenção numa coisa: você é discípulo, você é líder de PGM, você pode questionar, você pode indagar, você pode ponderar. Ananias aqui, ele ponderou, ele falou: Senhor, tu está me mandando ir nessa rua direita, lá na casa de Judas, para encontrar Saulo, mas eu já ouvi dizer dele. E olha a ingenuidade dele, olha a ingenuidade dele, pastor Joel. Ele queria informar para Deus qual era a fama de Saulo. A concepção que Ananias tinha com relação a Saulo era completamente diferente da concepção que Deus tinha de Saulo agora convertido. E Deus permite Ananias ponderar. Tá bom, Ananias, fala, o que você quer me falar? Não, é porque eu já ouvi a respeito dele, esse cara é matador, ele veio pegar aí com carta, ele está vindo com carta, ele está vindo com mandado de busca e apreensão, ele vai prender todo mundo, o senhor está mandando eu ir para lá, o senhor está querendo me prejudicar, não é bem assim. E Deus fala: pode ir, vá, porque para mim ele é um instrumento precioso. Às vezes na nossa concepção, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos uma concepção diferente da concepção de Deus. E isso impede que a gente escolha líderes auxiliares. Isso impede que a gente invista na vida das pessoas, porque a gente olha para a vida das pessoas e fala: ah não, ele não serve para ser auxiliar não. Aí fica orando: Deus, manda um líder auxiliar, Deus, manda um líder auxiliar, Deus, manda um líder auxiliar. Já está ali, mas talvez aquela pessoa que está ali, que Deus falou com você, não é a sua concepção. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele não olha para a aparência. Se a gente for para 1 Samuel, capítulo 16, 7, um texto que a gente conhece muito. 1 Samuel, capítulo 16, 7. Você sabe que texto é esse? É o texto onde Samuel chega na casa, né, do pai de Davi, e começa a perguntar sobre os filhos dele. E aí quando vem Aminadab, aquele cara bonito, forte, musculoso, entra de porta dentro, mal passa na porta, Samuel olha e fala: é esse, bonitão, cara malhado, hein, Rosenberg, cara forte, entra pela porta, o cara é esse, é o cara. E aí Deus fala: não julgue pela aparência. Olha o que o Senhor fala para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Cuidado, amado. A segunda atitude que um discípulo precisa ter é não olhar para a aparência. Às vezes, por causa da aparência, nós vamos reprovar, preferir, preterir, eleger, reprovar, mas Deus não olha a aparência. Nós precisamos tomar esse cuidado. Ananias estava com medo de ir lá. Ananias estava com medo de ir lá. Ele não queria ir lá. Mas Deus fala: vai lá. Porque a concepção de Deus é aquela que vai prevalecer. Você notou vários homens a você, não tem jeito. A questão é: não tenha a sua concepção pela concepção mestra. Não. Ouça a concepção de Deus, que prevaleça a concepção de Deus sobre a sua, que a sua concepção suma e que a de Deus prevaleça. Amém? Glória a Deus. Terceiro ato que você precisa desenvolver como discípulo. Vamos lá? Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Amado, alguns minutos antes, vou colocar minutos aqui, a gente não sabe o lapso de tempo aí, entre a fala de Deus com Ananias e a ida de Ananias até a casa de Judas. Mas alguns momentos atrás, Ananias estava movido pela sua própria concepção, como eu expliquei aqui, com medo de ir na casa de Judas e dar de cara com Saulo. O matador estava lá, a ameaça estava lá, o inimigo estava lá, mas ele agora sabe que a concepção de Deus é que vai prevalecer. Então ele vai, amado, ele decide ir. E diz a Bíblia que abre a porta, ele entra e fala: Saulo, irmão. Amado, essa pessoa que era um ameaçador, essa pessoa que era um inimigo, essa pessoa que era uma ameaça em forma de pessoa, agora era chamado de irmão. O que é isso? O que mudou? Desde a palavra que o Senhor deu até o momento em que ele entra de porta dentro. Eu vou lhe falar o que mudou.
mudou o amor. A gente procura o verdadeiro amor. Eu citei isso aqui na mensagem do domingo em que preguei. Amor é uma atitude. Amor não é tão somente um sentimento. Se Ananias ficasse esperando o sentimento, pastor, ele não iria na casa de Judas. Se Ananias ficasse esperando amar Saulo de paixão, tu imagina, agora eu vou lá, porque eu estou sentindo um queimar no meu coração, eu agora vou lá orar por Saulo. Ele não ia. Se ele fosse esperar um sentimento, pastor André, ele não ia. Ele decide, a partir do momento que Deus fala, vá, porque para mim ele é um instrumento muito precioso. Ele fala, amém, Senhor. Se é teu instrumento, eu estou indo, não quero nem saber o que vai acontecer. Ele entra de porta dentro e ele fala, Saulo, irmão, e chama de irmão. Essa transformação, essa mudança, ela só é explicada pelo amor. Você só vai conseguir olhar para aquela pessoa a qual você tinha uma concepção completamente equivocada, ou uma concepção não adequada, e chamar ela de irmão, se você verdadeiramente viveu o amor de Deus. Se você viveu o amor de Deus, você vai conseguir entrar e falar, fulano, irmão, eu estou aqui, eu vou orar por você, porque o Senhor Jesus que te encontrou, que te salvou, pediu para orar por você, e eu vou obedecer, eu vou orar por você. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Às vezes nós queremos colocar os carros na frente dos bois. Como assim, pastor? Quando nós decidimos amar, começamos a praticar o amor, e é óbvio que quando você começa a praticar o amor, vai vir o sentimento. Mas às vezes nós queremos primeiro sentir para depois amar. Os irmãos compreendem onde é que a gente acaba não conseguindo atingir esse objetivo. A gente primeiro quer sentir. Só que sentimento, amado, sentimento é bom. Sentimento, ele é uma consequência daquilo que você está vivendo. Ele não é a causa. Se você for esperar sentir para amar, talvez você vai ser sempre um líder de PGM com muitas concepções. Não, porque aqui eu só posso receber tantas pessoas. Não, mas quem é que vem hoje? Não, mas quem é que está vindo? Quem é essa pessoa? Ame primeiro. Amor é decisão. Decida amar. Fale, não, eu vou amar. É um amor ágape. É o amor que você decide. É o amor que você só pode amar se estiver em Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, 19, texto que a gente conhece demais. Os pastores já pregaram aqui, eu vou repetir ele. Nós amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Você percebe o que vem antes do nosso amor? Nós amamos porque Ele nos amou. Você só pode amar alguém por decisão se você verdadeiramente consegue reconhecer que Deus te amou. Se você conhece o amor que Deus depositou sobre a sua vida, você consegue tomar a decisão de amar, porque você começa a chegar à conclusão de que você não merecia. Eu não merecia, eu era pecador, eu era cego, nu, necessitado, e Deus me amou, então eu vou amar também. Eu ainda não sinto, mas eu vou amar. Você decide amar, e aí você coloca as coisas nas ordens corretas. Primeiro você ama, depois você sente. E o texto continua: se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. É a lógica. E nós achamos que vamos conseguir amar simplesmente por sentimento. Nós não vamos conseguir amar por sentimento. Você precisa amar por decisão. Decidir amar, ter a atitude de amar, e depois você vai sentir. Deus vai acrescentar tudo que você precisar sentir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, quarta atitude, verso 19 e verso 20, diz assim: e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Aí esse trecho vai dizer que ele permaneceu com os discípulos. Mas deixa eu te falar uma coisa: muito embora a gente ache que Saulo permaneceu com os discípulos, mas os discípulos permaneceram com Saulo.
Os discípulos não fizeram igual o casal fez, que botou o bebê em cima da mesa, botou as fraldas, comida, remédio e foram viajar e deixou o bebê quieto. Não, os discípulos permaneceram com Saulo. Quarta atitude que a gente precisa, pastor Joel: permanecer com os nossos recém-nascidos. Talvez você pense que só ir lá e dar a lição, falar da lição do PGM, fazer a oração, você acha que isso já está bom, você já fez a sua parte. Não, você precisa permanecer com o seu recém-nascido, você precisa ficar perto dele, você precisa acompanhar ele. E o pior é que a gente tem vivido dias onde o nosso individualismo tem feito com que a gente queira rapidamente ir para casa, rapidamente ficar a sós, rapidamente ir para nosso computador, para nossa televisão, para o nosso celular, rapidamente se isolar. Infelizmente a mídia tem trabalhado para esse tipo de comportamento. Mas deixa eu te falar, olha aqui, ó. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Saulo começou a pregar, Saulo começou a botar em prática os seus dons e os seus talentos, aquilo que ele tinha chamado para fazer, ele começou a fazer. Por quê? Porque ele tirou do nada essa ideia? Não, porque ele viu os discípulos fazendo. Ele fala: poxa, esse cara fala de Jesus na sinagoga, esse cara prega Jesus na sinagoga, esse cara, ele está falando de Jesus. Daqui a pouco, quando viu, ele estava falando, pastor Felipe também. E aí ele viu, ele falou a primeira vez, falou com medo a primeira vez, na segunda vez ele falou com mais desenvoltura, na terceira ele já estava apontando o dedo para o alto, falando de Jesus, ele não queria saber. Pronto, ele descobriu qual era o propósito dele. Só que ele só descobriu qual era o propósito dele porque ele estava acompanhado, os discípulos permaneceram com ele. Ou seja, a gente precisa permanecer. A gente não pode simplesmente jogar e falar assim: olha, você já está aí, já está envolvido com o grupo, já está enturmado, fica aí agora. Não, a gente precisa acompanhar, a gente precisa permanecer. Permaneça com seus recém-nascidos, permaneça com eles, permaneça com ele. A gente precisa permanecer. Outra coisa, a gente quer que os nossos recém-nascidos façam as coisas sem que a gente tenha ensinado. Como que você quer que ele faça se você não ensinou? Ensine, sirva. Olha o que fala a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, 10, 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Você é administrador da multiforme graça de Deus, sabia disso? Você é administrador da multiforme graça de Deus. Você e eu temos esse privilégio de sermos administradores. E nem sempre a gente atenta para isso. A gente acha que as pessoas vão caminhar pelos seus próprios pés. A gente acha que os recém-nascidos vão aprender sozinhos, pastor, por osmose. Ele vai receber um chip dos céus e pronto, vai colocar o chip, né? Não. Você precisa permanecer. Você precisa andar a segunda milha. Você precisa andar a segunda milha para que você veja esse seu discípulo fazer tudo aquilo que você sonhou em Deus que ele faça. Para que ele alcance o propósito dele, você precisa permanecer. Quarto ato, permaneça. Quinto ato, vamos lá, verso 23. Diz assim: decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade, para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Passaram muitos dias, amados. Quando fala aqui que passou bastante tempo, a gente deduz aí que seja uns 2 anos e meio aí, nesse espaço aí. Mais ou menos o tempo que ele ficou em Damasco aí, 2 a 3 anos. Só que agora Saulo já tinha discípulos. Olha a diferença do verso 19. Ele permaneceu com os discípulos aprendendo. E agora, no verso 23, ele já tinha discípulos. E ele descobre que os judeus querem matá-lo. Fato. O livro de Atos a gente vai ver judeu tentando matar cristão o tempo inteiro. Vai ser a narrativa do livro de Atos. Você vai ver isso direto. Descobrem que querem matar Saulo.
E aí o que os seus discípulos fazem? Pega Saulo, bota no cesto, por cima do muro e desce ele no muro, de elevador mesmo, pela corda, para ele poder fugir. Amado, presta atenção, quinto ato que você precisa desenvolver na sua vida: cuide do seu recém-nascido. Cuide daquele que você está guardando, zele pela vida dele, guarde ele, cubra a vida dele de oração, guarde ele, não só permaneça, mas guarde ele, faça o bem para ele, instrua ele, esteja com ele, guardando ele, instruindo ele. Olha, não vai por aí não, vem para cá, sai daí, não faz isso, eu já vacilei assim, eu já tropecei nisso, eu já errei dessa forma, sai daí, vem cá, escuta alguém mais experiente que você. Às vezes nós ficamos acanhados, não queremos falar, pastor João, não queremos, às vezes ficamos acanhados, ficamos envergonhados mesmo, às vezes não queremos lembrar do nosso passado, quando nós caímos para aprender, e nós não queremos usar desse testemunho, nós não queremos contar, compartilhar. Presta atenção, às vezes vai ser necessário você compartilhar isso, você chamar a pessoa e falar: olha, sai daí, vem cá, vem aqui, eu vou te colocar pelo cesto, porque se você ficar aqui você vai morrer. Eu vou te descer pelo muro, porque se você ficar aqui você vai morrer. Eu vou te guardar, eu vou cuidar da tua vida, porque se você ficar aqui você vai morrer. Amado, nós precisamos cuidar dos nossos recém-nascidos. Gálatas 6, de 9 a 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo faremos a colheita, se não desanimarmos. Veja bem, fazer o bem, Paulo está colocando aqui para os Gálatas que fazer o bem pode ser uma tarefa que venha te desanimar, mas você precisa fazer. Às vezes você está lá no teu grupo de PGM, você é líder de PGM, você está lá no teu PGM, você está cuidando, você está zelando, mas parece que as pessoas não estão te escutando. Não desanime, não canse de fazer o bem, continua fazendo, não desanime, continue guardando, continue colocando no cesto, continue descendo pelo muro, porque você vai estar evitando que alguns morram. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Quinto ato: guarde o seu recém-nascido. Guarde o seu recém-nascido. Guarde ele. Sexto ato, verso 26. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Veja bem, amado, que agora ele está em outro lugar, ele não está mais em Damasco. Ele fugiu de Damasco para não morrer. Então olha, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. Saulo vem fugido de Damasco, depois de descer num cesto. Deus gosta de dar esses livramentos com cesto, muralha, né? Foi assim com Moisés. Saulo agora vem para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, o ministério já está formado, todo mundo fechadinho. Aí Saulo chega, e aí, tudo bom? A paz do Senhor. Todo mundo olha e fala: nem falava com ele. Às vezes, amado, a nossa conduta, ela nos precede. Às vezes os nossos atos nos precedem. Às vezes a nossa história, o nosso mau testemunho chega primeiro que a gente. Então o pessoal lá, a turma de Jerusalém, era uma turma mais firme, né? A turma ali da palavra e tal. Quando ele chegou, falou: esse cara aí era matador até um tempo atrás aí, e agora ele vem para cá chamando a gente de irmão. Como é que faz, né? Assim, eles tinham medo. A Bíblia diz que eles tinham medo de Saulo.
E aí Barnabé fala: vamos acabar com isso? Vamos acabar, vem cá Saulo, meu filho, vem cá, vem aqui com você. Pegou Saulo pelo braço, levou, gente, vem aqui, todo mundo. Prazer, Saulo, olha aqui, Pedro, olha aqui, João, ó, aquele é Tiago, está passando ali, é Tiago, olha aqui, ó, todo mundo irmão aqui. Esse homem se converteu, encontrou Jesus no caminho de Damasco, Jesus falou com ele, e ele pregou em Damasco 3 anos, e falava ousadamente, e teve gente que aceitou o Senhor Jesus lá. Aí pronto. Depois que Barnabé intercede por Saulo, a coisa fica mais fácil. E aí eles aceitam Saulo entrar ali no ministério, ficar com eles ali e compartilhar com eles da palavra. Mas precisou que Barnabé intercedesse, acolhesse, trouxesse Saulo para dentro do relacionamento. Às vezes, amado, as pessoas não chegam aqui na grande congregação porque elas ficam pensando: mas eu vou fazer o que lá? Essa semana um irmão me contou, não vou falar nome, para não, pode ser que não possa falar. Um irmão me contou, pastor, que uma irmã, uma visitante, não queria entrar na igreja, porque ela estava vestida de coral. Estava todo mundo de preto, devia ser um dia daquele, né? Exultação, coisa desse tipo, melodia. Galera de preto, social, pá. A irmã olhou e falou: de coral, gente? Não vou entrar não. Olha, eu colorida, diaconisa Marta, não vou entrar, não. Ela viu uma irmã da igreja vestida de coral. Aí falou: ela está de coral? Não, ela está, e ela canta, ela é do Ministério de Música. A senhora vai ver, ela vai subir, vai cantar. Ah, agora eu vou entrar, então eu entro. Às vezes, amado, o acolhimento vem do momento, da forma que você menos imagina. Da forma que você menos imagina vem o acolhimento. O que os nossos recém-nascidos precisam é ser acolhidos. Vem para cá, olha só, vocês conhecem o fulano, esse recém-nascido aqui? Não, deixa eu apresentar. Ele é fulano, ele é gente boa, ele aceitou Jesus, ou então ele está caminhando com a gente, ele está aqui, abraça ele, olha só, olha, é bonitão, está aqui com a gente, deixa ele ficar aqui. Insere ele, intercede por ele, ajuda ele a ser acolhido. Foi isso que Barnabé fez com Saulo. Se Barnabé não faz isso, Saulo ia ficar do lado de fora. Os caras iam continuar ali pregando, fazendo o trabalho deles, e Saulo do lado de fora do grupo, pastor. Saulo ia ficar do lado de fora. Precisou que Barnabé acolhesse ele, trouxesse ele. Olha aqui, gente, esse é Saulo. Ele se converteu de fato. Interceda pelo seu recém-nascido. Dê testemunho das pessoas que estão no seu PGM. Acolha elas. Quando a pessoa fala assim: ah, mas eu fico com vergonha, eu fico sem jeito de ir lá na tua casa. Não, o pessoal quer te conhecer. Mas é claro, né? O teu pessoal, você já lidera o pessoal para conhecer, né, Henrique? Tem que liderar o pessoal para conhecer, né? Não pode liderar o pessoal para quando chegar um visitante. Ih, quem chegou? Quem é esse? Eu acredito que isso não acontece em nenhum PGM aqui, não é verdade, amado? Hein? Fala aí, amado, pelo amor de Deus. Não acontece não, né, amado? Não, claro que não, glória a Deus. Isso não acontece aqui. Quando chega alguém que é diferente do grupo, todo mundo, amém, né? Amém, oh, que bom, qual é o teu nome? Abraça, né? Dá um aperto de mão, pergunta o nome, conversa, não é assim? É assim que nós devemos fazer. 6º ato, assim como Barnabé fez: acolha, traga, interceda, dê testemunho do seu recém-nascido. Eu tenho para mim, pastor, que o ano de 2024 vai ser um ano de muito crescimento para os nossos PGMs. Não é por causa da nossa liderança, não é por causa dos líderes, não é por causa do pastor Carlos, é porque aprove a Deus levantar um povo interessado em abrir a porta da sua casa para receber pessoas e fazer desse local um local de acolhimento. E como isso de fato vai acontecer, nós precisamos guardar esses 6 atos eficazes. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus.
Precisamos acatar as escolhas e a concepção de Deus a respeito das pessoas. Precisamos amar, não com sentimento, mas com atitude. Precisamos permanecer do lado dos nossos discípulos, ensinando a eles o que fazer. O que fazer? Precisamos servir, guardar, cobrir os nossos discípulos. Precisamos acolher e interceder os nossos discípulos. Quantos estão prontos para fazer isso? Fica de pé que eu quero orar por você. Fica de pé que eu quero orar por você. Fica de pé que eu quero orar por você. Se você sente, Deus, eu quero isso. A gente precisa disso. A gente precisa desenvolver esses atos. A gente precisa desenvolver o nosso discipulado. A gente precisa desenvolver o nosso relacionamento discipulador. Esse ano a gente já vai começar desenvolvendo o relacionamento discipulador. Eu conversava com o André essa semana, a gente vai desenvolver isso muito. E talvez se você achava que alguma coisa ainda impedia o teu relacionamento com as pessoas que chegam no teu PGM, com o teu próprio grupo, pequeno grupo multiplicador. Esse é o momento de você chegar e falar: Deus, eu quero ser como esses discípulos aí de Atos, eu quero cuidar. Às vezes a gente quer muitos Saulos, pastor. Às vezes a gente quer muito Paulo, a gente sonha em ter uns 3 Paulos aqui. A igreja como a nossa podia ter uns 10 Paulos aqui. Não é não, pastor André? Mas a gente esquece dos Barnabés e dos Ananias. Na verdade, o que Deus está querendo são Barnabés e Ananias. Homens e mulheres que estejam dispostos a cuidar dos recém-nascidos. Não importa se é um Paulo, se é um Saulo, se é um Pedro, se é um João, se é um Tiago. Não importa. O que importa é que Deus quer levantar Barnabés e Ananias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos instruído. Pai, estamos confiantes que esse ano vai ser um ano, Pai, de muito crescimento. Nós vamos amadurecer, nós vamos aprender mais, nós vamos ser, Pai, treinados por Ti, Senhor. Mas, Senhor, nos capacita, nos abençoa, nos instrui, nos ajuda a amar esse amor verdadeiro, Pai. Nos ajuda a sermos, Senhor Deus, Barnabés e Ananias, homens tementes, homens que verdadeiramente, homens e mulheres que verdadeiramente são tementes a Ti. Homens e mulheres piedosos, Senhor Deus, que vão cuidar dos recém-nascidos. Homens e mulheres que vão acompanhar os seus recém-nascidos. Homens e mulheres dispostos a sacrificar tempo, agenda, bens. Homens e mulheres dispostos a sacrificar, se possível for, aquilo que tem de mais precioso para ver um recém-nascido sobreviver. Pai, nos dá, Senhor Deus, esse privilégio. Já é um privilégio cooperar na Tua obra, Senhor. Mas se Tu nos der esse privilégio também, Pai, oh Deus, nós só temos que glorificar o Teu nome. Nos abençoa, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.